Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um Se Persista. Para mim é uma honra estar conversando com vocês. A gente nesse começo de semana, segunda-feira, a gente já se reunir aqui para bater um papo. Eu inclusive cheguei a postar hoje no meu Instagram a respeito do exemplo mesmo, né? Dos exemplos que a gente tem. Às vezes é muito difícil a gente ter um grande referencial. Na verdade, parabéns, viu, Bruna? Em verdade, a maioria das pessoas, quando nós a conhecemos de perto ou por perto, vão mostrar suas fragilidades. Então a gente perde um pouco de uma visão idealizada daquela pessoa, e até mesmo esse exemplo ele começa a ruir. Às vezes o sujeito vem de uma família bastante humilde, ele tem um amigo que tem uma condição melhor do que a dele, ele frequenta a casa do amigo e ele aprende com o pai do amigo, e de repente aquele exemplo mudou a forma dele ver a vida. Às vezes o sujeito está fazendo faculdade de Direito, então ele visita a casa de um amigo, ou visita um escritório de advocacia, ou visita o fórum, o gabinete do juiz, vai ao Ministério Público, enfim, e então ele conclui que ele quer seguir aquele exemplo, e isso faz uma enorme diferença. A gente tem que aprender a escolher os exemplos que a gente vai seguir. Você não é obrigado a repetir histórias. Na minha família sempre foi assim. Você não é obrigado a repetir histórias. Ninguém nunca gostou de estudar, eu nunca aprendi a estudar em casa, eu não tenho hábito, etc. Você não é obrigado a repetir histórias. E isso faz uma enorme diferença. Porque a gente, ao mesmo tempo que se sente preso, a gente se aprisiona. Porque é muito mais cômodo, e a gente sempre vai buscar aquilo que é cômodo, a gente só se mexe porque precisa se mexer. Então é muito mais cômodo eu trazer a justificativa de que eu fui criado dessa forma, de que as minhas oportunidades são e foram menores do que as de outras pessoas. Isso tudo é uma verdade, pode ser uma verdade, é muito mais simples do que eu confessar para mim mesmo, a mim mesmo, que eu não preciso imitar o destino de qualquer pessoa da minha família. Essa libertação de quem eu serei, baseado no que foram aqueles que me precederam, ela traz um senso de responsabilidade e também traz um medo, porque você vai trilhar um caminho que você não conhece, e o desconhecimento do caminho faz com que você tenha medo dele, mas ao mesmo tempo faz de você alguém mais prudente. O que é coragem? Coragem é seguir por um caminho que eu não conheço.
O que é prudência? É seguir por este caminho com cuidado. Covardia, não seguir pelo caminho desejado. Imprudência, seguir pelo caminho desejado, mas sem o menor cuidado. O que as pessoas fazem? Confundem coragem com imprudência. Coragem é tomar o caminho que quero. É possível tomar o caminho que quero com cuidado. Devagar, olhando, me prevenindo, me precavendo. Agora, o covarde não toma o caminho, e o imprudente toma o caminho sem o cuidado devido. Vamos trazer essa realidade para o sujeito que presta concurso público, que eu sei que é o público que em grande maioria me assiste nesse momento. Suponhamos que o sujeito deseje ser juiz. Então ele tem esse desejo. Ok. O que faz o covarde? Não toma o rumo. Estou dizendo, uma pessoa que está ali, ela tem, vamos arredondar, ela tem 32 anos e concluiu que ela quer ser juíza. Certo? Certo. O que faz o covarde? Não trilha o caminho. E aí o que ele faz? Ele vai trazer diversos argumentos, inclusive muitos deles focados na verdade, que vão desestimulá-lo. Quais argumentos? Por exemplo, a sua formação educacional básica não é boa, a concorrência é cada vez mais alta, ou é mais difícil, você precisa se dedicar por anos, por uma incerteza. Então ele vai trazendo vários argumentos baseados na verdade, inclusive, para ele não trilhar o caminho. O que é isso? Covardia. O que é imprudência? O sujeito decide que vai estudar para o concurso da magistratura. Então ele começa a estudar no dia seguinte, mas ele não tem sequer estratégia para o estudo. Ele não tem um plano de estudo. Ele vai comprar obras da cabeça dele sem saber que obras são as mais apropriadas. Ele não conversa com pessoas que já foram aprovadas para ele receber algumas sugestões. Ele simplesmente vai da cabeça dele. Então, por exemplo, ele compra um livro de 2.000 páginas para uma disciplina X e ele vai precisar de 3 meses para concluir essa obra, e dedicando-se somente a ela. Só que ele vai precisar estudar outras 12 disciplinas. E se você considerar que ele vai estudar 4 disciplinas por ano, ele vai precisar então de 3 anos para fechar o primeiro ciclo, para ver pela primeira vez cada uma das disciplinas. O que acontece? Ele simplesmente é imprudente. Ele se esforça. Ele estuda. Ele é disciplinado. Nós estamos presumindo tudo isso. Ele é disciplinado, ele estuda, ele tem força de vontade, ele vai atrás, só que ele é imprudente. Entenda, é possível ser corajoso e prudente. O covarde não toma o caminho, o imprudente toma o caminho sem o cuidado devido, e o corajoso
pode ser prudente. O corajoso, prudente, toma o caminho, mas com cuidado. Ele decidiu hoje, com 32 anos, que ele vai ser juiz. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente organizar a vida para isso. E com toda a calma do mundo, ele vai seguir por esse caminho. Por exemplo, ele vai dizer: eu tenho 5 horas por dia para estudar, ou 30 horas por semana para estudar. Eu consigo estudar 4h30 por dia, de segunda a sexta. Então eu estudo 22h30 de segunda a sexta. E no sábado eu consigo estudar 7h30. 30 horas. Então ele já tem uma carga horária. Segundo, ele foi lá e conversou com 3 ou 4 pessoas que foram aprovadas. Ele explicou para essas pessoas qual é a sua realidade. E aí ele passou a estudar conforme esse plano. Ele foi lá, montou o plano. Pode ser que para você as aulas sejam interessantes, tal. Não estou fazendo, você viu que até agora eu não fiz uma referência à aula. Não estou falando do curso. Estou pensando em prudência, imprudência, coragem, covardia. Aí ele montou o plano. Pode assistir uma aula de manhã, fazer exercício, ler à noite, enfim. Mas ele conversou com alguém que foi aprovado. Ele explicou a sua realidade para quem foi aprovado. Esse alguém ajudou essa pessoa a montar um plano. E agora ele segue por esse caminho. Mas veja o cuidado dele. Em 8 meses, em 1 ano, etc., ele vai lá e conclui. O outro precisa de 3 anos, o outro adotou obras inapropriadas, o outro foi imprudente. E não é isso que a gente faz muitas vezes na vida? E em matéria de concurso público não é diferente. Responda para mim, não precisa digitar, mas responda para você mesmo. Veja, há quanto tempo você está estudando para concurso público? Ou para um concurso público? Se você estiver estudando há mais de 2 anos, eu pergunto a você, se você pudesse voltar esses 2 anos atrás, estou falando de um estudo para concurso público, o que você teria feito de diferente em relação a esse estudo para concurso público? Muita coisa diferente. E a primeira delas é que você pensaria um pouco mais a longo prazo. Você faria um estudo correto nesses 2 anos que se passaram. E por que você não, então, adota esse mecanismo para os próximos 2 anos ou para o próximo ano? Porque você sempre está dotado da síndrome do tempo escasso. Você sempre acredita que não tem tempo mais para perder, que o tempo é escasso para você e que você precisa resolver tudo isso em 3, 4 ou 5 meses, no máximo. Só que era essa mesma mentalidade que você tinha há 2 anos. E foi esta mentalidade que conduziu você até aqui. E se você persistir nessa mentalidade, você continuará experimentando os frutos da
sua mentalidade. Então eu não posso e não vou defender este pensamento, que é um misto de ansiedade com imediatismo, de medo e desejo de concluir tudo, ainda que sem o aprofundamento necessário. Veja, se você, na vida de estudante para concurso público, pudesse voltar 2 anos, você faria muita coisa diferente. Então, para quê? Se você voltaria 2 anos, o mundo não mudou desse tanto em 2 anos. O estudo para concurso público não mudou desse tanto. As provas não mudaram desse tanto. Então, o que tem que mudar é sua forma de pensar daqui para frente. A gente está procurando alguém para ser nosso exemplo. Mas eu gostaria de convidá-lo para uma nova percepção. A percepção de que você é o exemplo. Por que você não é a pessoa mais disciplinada que você conhece? Por que você não é a pessoa mais educada, mais sóbria, mais equilibrada que você conhece? Por que você não é a pessoa mais empática que você conhece? Ou por que você não tenta ser? Você é o exemplo. A gente não precisa, não deve e não pode querer que o sacrifício seja pago por outra pessoa nesta vida secular, se nós é que desejamos colher o fruto dessa semeadura. Isso é maravilhoso no seu estudo para concurso. Quando você está estudando, você está se dedicando, você está lá, está com sono, mas continuou estudando, depois foi dormir, porque tem que ter equilíbrio. Quando você abdica de algo, deixa de ir a um evento, deixa de ir a um jantar, que quer estudar, e aquilo de certa forma é sacrificante, é justo que o sacrifício seja seu. Quem está aprendendo ali naquele momento, lendo aquele livro de direito civil, assistindo àquela aula de direito tributário, fazendo aquele exercício de direito constitucional, é você. Portanto, quem colherá o fruto desse estudo é você. Quem será aprovado, se alguém for aprovado com esse estudo? Você. Então, você pode ser o exemplo. Outro dia o Gilson veio a Brasília e nós gravamos uma entrevista, inclusive está no YouTube. E o Gilson tem 49 anos, tem 3 filhos, a mais nova é especial, há diversos tratamentos a que ela se submete e ele e a mulher revezam. Ele é oficial de justiça e cumpre mandados do interior. E para além disso tudo, ele decidiu que seria promotor de justiça. E aí ele entrou no CPI, ele fez o curso de primeira fase, o MP7, ele fez o MP6 e depois o MP7.
fez os cursos intensivos, porque para ele, quando tinha curso intensivo, era um momento que ele gostava de revisar os temas, etc. E aí ele passou no Ministério Público do Piauí, que é o estado dele, aguardando para tomar posse agora. Mas sem prejuízo disso, foi fazer a prova em Goiás. Quando eu vi na contagem regressiva, lá estava o Gilson. 49 anos, ainda levou um bolo de rolo para mim. Sujeito extremamente humilde. 49 anos de uma humildade constrangedora. A gente tem que ter um pouco mais de humildade. O operador do direito é um sujeito vaidoso. Membro de poder tende a ser vaidoso. E a gente precisa compreender que se você é soberbo, as pessoas querem a sua queda. Mas se você é humilde, as pessoas querem ajudá-lo. Deve ser por isso que Salomão escreveu que a soberba precede a ruína, mas adiante da honra vai a humildade. Deixa eu te dizer uma coisa, esse caminho que você está trilhando é o caminho que as pessoas que foram aprovadas trilharam. Não existe você passar no concurso do Ministério Público, da magistratura, da Defensoria Pública, de delegado de polícia, sem estudar. Não existe sem estudar muito e durante um período relevante de tempo. Então é preciso ter a humildade para aceitar esta fase da vida e a sabedoria para enxergar nela a beleza que é dela. Você não é menos por isso. Você não é menor do que qualquer outra pessoa porque você está estudando para a magistratura, para o Ministério Público e alguém que você conhece já passou. Esse é o seu tempo. Agora, passamos da hora já de você parar de praticar autoengano. Está estudando corretamente? Está estudando disciplinadamente? Está estudando equilibradamente? De maneira que você tem um plano correto de estudos, você segue esse plano e este plano é sustentável. Porque não adianta a gente, até uma fase da vida, 16 anos de idade é o ideal, a gente pode se enganar. Mas se a gente passou um pouquinho dos 16 até os 20 anos, a gente pode se enganar. Mas vamos supor que a maturidade demorou um pouquinho para chegar, até os 25 anos o sujeito pode se enganar. Depois dos 25 não dá mais. Você vai ficar se enganando até quando? Tem que parar. Quem é o exemplo? O exemplo é você. O exemplo é você. Então eu gostaria de pedir a você que nesta semana você trabalhasse com essa ideia. A ideia de que você vai ser o exemplo. Você é que vai fazer as coisas corretas. Você que vai ter nota 10 na sua disciplina de estudo. Você que vai ser o sujeito equilibrado, educado, cortês, gentil. Você vai ser esse exemplo.
E se todo domingo você renovar esse pacto, para que na semana seguinte seja assim, pode ficar tranquilo que vai ser assim. O exemplo é você. A partir de hoje até domingo, o exemplo é você. Combinado? Você é o exemplo. Certo? Eu volto nessa semana, Edson, para falar sobre cursos e concursos e a gente continua. Tudo bem? Um grande abraço, uma ótima noite para todos vocês e até o nosso próximo Se Persista. Um abraço, gente. Tchau, tchau.